Olá pessoal, professor Demis aqui novamente com vocês. E nessa aula nós vamos continuar com o nosso assunto sobre eletrostática. Na aula passada nós falamos sobre cargas elétricas e forças elétricas. E hoje nós vamos falar sobre campo e potencial elétrico. Na aula passada nós definimos como a força elétrica pode estar agindo sobre um corpo. A pergunta é: se uma carga elétrica com outra carga elétrica ocorre uma propriedade de força entre elas, uma força elétrica, vamos destacar a força elétrica, que também tem um aspecto gravitacional, mas nós estamos falando ainda da parte somente elétrica. Então, quando nós temos cargas, vimos que cargas com o mesmo sinal, elas se repelem, cargas de sinais contrários, elas se atraem. E como é que a outra carga recebe a informação que tem uma outra carga ali perto dela? Então, para definir esses fenômenos físicos, nós definimos um conceito de campo elétrico. Então, na verdade, o campo elétrico é um conceito, dentre outros conceitos que existem, sobre de como uma carga recebe a informação de outra carga para agir uma força elétrica sobre ela. Essas características de campo elétrico e potencial elétrico fizeram com que nós desenvolvêssemos tecnologias. Muitas das nossas tecnologias hoje está relacionado com a eletricidade. Então vamos entender aqui o conceito de campo elétrico. Você imagine aqui um objeto carregado, então ele está carregado aqui positivamente. Aqui está um corpo carregado, um bastão carregado negativamente e aqui negativamente. Bem, se eu colocar uma carga, essa carga aqui nós vamos chamar ela de carga de prova. E essa outra aqui nós vamos chamar de carga geradora. Vamos entender bem esses conceitos, que é comum a gente ter uma certa confusão nesses termos. Mas é bastante simples. O que seria uma carga de prova? Como o nome já está dizendo, seria uma carga para provar se ali existe ou não um campo elétrico. É como se fosse um detector. É apenas para detectar. Ó, aqui nessa região existe um campo elétrico. Tá bom? Por exemplo, como é que se detecta em uma certa região? Como é que você pode identificar que uma certa região tem sinal Wi-Fi? Então você não pode tirar da cabeça e dizer assim: eu estou sentindo que aqui tem um campo eletromagnético que é de internet, de sinal de rede Wi-Fi. Então como é que você faz para provar se tem ou não? Muito fácil, você liga o celular e ativa lá o sinal wireless. Se naquela região tiver um sinal wireless, vai mostrar lá. Inclusive você pode detectar se o sinal está forte ou fraco, tá bom? Se tiver mais de um roteador, você também, o celular pode identificar quantos roteadores tem. Então, o seu celular, ele pode ser um detector de sinal de Wi-Fi. No caso de uma carga elétrica, ele vai ser um detector de campo elétrico. Então, o que seria um campo elétrico? É uma região no espaço produzido por uma carga elétrica, como se fosse um sinal de informação. Só que esse sinal de informação vai acontecer alguma coisa, que é a produção de uma força elétrica, tá bom? Então, para definir os termos, nós podemos chamar isso aqui de carga geradora, que seria a carga principal, e uma carga de prova, que serve apenas para identificar. Professor, e qual é a diferença entre uma carga geradora e uma carga de prova? A carga geradora, ela vai ser a nossa carga principal e a carga de prova é apenas para testar. Então, na prática, a carga de prova, ela tem que ser uma carga muito pequena, mas tão pequena que ela se torna desprezível em relacionado com a carga geradora. Então, ela tem que ser uma carga apenas de teste. Professor, mas a carga de prova não vai gerar também um campo elétrico? Sim, só que se você colocar ela tão pequena, esse campo gerado por essa carga, você pode desprezar. Então tome cuidado. Quando você lê uma questão, quando você entender um fenômeno elétrico, veja se você está falando de carga geradora e carga de prova. Porque muitas vezes não está explícito o termo carga geradora e carga de prova. Mas como é que você vai entender?
você vai ver qual é a carga principal que está gerando carga, que está gerando campo elétrico, desculpe, né? Gerando campo elétrico. Então, por exemplo, aqui, se você pegar aqui uma carga positiva, e se você aqui tem umas cargas aqui negativas, e se você observar que essa carga aqui, que por sinal não tem um valor, você ainda não sabe o valor, mas você observou que ela está repelindo. Aparece um vetor força. Se aparece um vetor força, quer dizer que ele tem a mesma carga, ou seja, que é carga positiva. Então, consequentemente, essa carga aqui também é positiva. Professor, e a carga de prova tem que ser positiva? Não, não, não necessariamente, tá bom? Por convenção se usa mais a carga de prova positiva, mas ela não é obrigatória. Ela serve apenas para detectar existe carga, se existe campo elétrico aqui naquela região ou não. Então, o conceito de campo elétrico seria uma região onde está atuando aqui um campo relacionado com essa carga aqui. Então é como se essa carga aqui estivesse transmitindo. Nós vamos entender como é que seria essa transmissão, tá bom? Lembrando que a carga elementar, a carga aqui de prova, ela tem um limite que é a carga elementar, né? Então você não pode imaginar uma carga tão pequena. Não, tem um limite que é a nossa carga elementar. Então, por exemplo, aqui, ó, na carga de prova, ó. Então ela tem uma força aqui repulsiva. Então o corpo carregado nós podemos chamar isso aqui de carga geradora, tá bom? Então nós vamos simbolizar esse campo gerado em determinado ponto aqui de campo elétrico. Qual é a diferença principal entre força elétrica e campo elétrico? Para você ter uma força elétrica é preciso ter dois corpos carregados, ou pelo menos um corpo neutro e um corpo carregado. Porém, o campo elétrico ele só precisa ter uma carga. Com apenas uma carga, ela gera um campo. Esse ponto aqui não é uma carga de prova, é apenas um ponto. Ó. É um campo elétrico gerado no ponto P. Então, em cada ponto aqui ao redor, a uma certa distância da carga, ela vai produzir, então, um campo elétrico. Então, nós vamos ver aqui um exemplo, né? As cargas das duas esferas metálicas do bastão criam um campo elétrico. Então nós temos aqui, ó, tá criando aqui um campo elétrico. No ponto indicado. Então nós temos um campo elétrico gerado por essa carga aqui, essa outra carga e essa outra carga. Então nós temos três corpos. De antemão aqui, o campo elétrico tem uma grandeza vetorial. Então ela tem a mesma grandeza como se fosse de força, né? Tem modo, direção e sentido. Ou seja, você pode trabalhar o conceito vetorial aqui. Você deve trabalhar, na verdade, né? O conceito vetorial. Esse campo elétrico, ele está dando um campo elétrico aqui, ó, 2 Newton por Coulomb. Ou seja, é a força que atua por carga. Com a direção e sentidos indicados no desenho. Então tá aqui, ó. Determine a força que atua sobre a carga colocada nesse ponto. Se a carga tiver um valor de... Então ele está dando aqui os valores de 1,118, né? Dando um valor. Então a carga aqui está dando um valor de mais 18 vezes 10 elevado a menos 8 Coulomb. Ou muda aqui a carga aqui para menos 24. Então nós vamos ver o raciocínio aqui. Então o campo elétrico em um dado ponto pode exercer uma variedade de forças, dependendo do modo do sinal. Então se você tem aqui positivo, a carga aqui é positiva, vai aparecer uma força que é F para cá. Aqui é negativo, aqui é positivo, então vai estar nessa direção. Então aqui está negativo, positivo também vai nessa direção. Se você fizer análise vetorial aqui, você vai ver que vai aparecer uma força para cá. E o campo elétrico também está direcionado para cá. Nós vamos ver como podemos identificar melhor a direção e o sentido do campo elétrico. Quando é positivo, vai sair radialmente. Quando é negativo, vai em direção à carga de prova. Tá bom? E aqui a força vai estar para cá. Porque aqui nós temos carga negativa e carga positiva. A negativa vai repelir, a negativa vai repelir. Se você fizer análise vetorial disso aqui, você vai ver que a força vai estar para cá. E o campo elétrico vai estar para o outro lado.
Porque esse campo elétrico aqui está relacionado aqui com esse corpo daqui e com esses daqui. Então, você também fazendo análise vetorial, você vai identificar. Então, se a carga de prova tiver sinal positivo, nós temos aqui o campo elétrico direcionado para cá, relacionado com essa carga geradora. Esse campo elétrico, pessoal, não é relacionado a esse aqui, esse corpo aqui. A força não, a força está relacionada entre todos os corpos aqui envolvidos, né? Um par de ação e reação. Mas o campo elétrico está relacionado aqui com a somatória vetorial de todas as cargas geradoras. Então, não está relacionado com a carga de prova. Então, aqui basta a gente fazer o cálculo, né? A força vai ser a carga de prova. Cuidado, esse carga aqui, carga de prova. A carga geradora, geralmente, nós representamos com o Q, assim, maiúsculo. E a carga de prova com o Q minúsculo. É apenas uma convenção, mas não é obrigatório. Mas, para facilitar o entendimento, nós colocamos carga de prova como esse Q minúsculo. E observe que aqui nós temos o módulo. Então, de onde é que veio essa fórmula aqui? Se você pegar aqui, ele está dizendo que o campo elétrico, ele é 2 newton por coulomb. Newton é a unidade de força e coulomb é a unidade de carga. Então, o campo elétrico aqui, ó, o campo elétrico vai ser quem? A força em módulo, né? Dividido pelo campo, pela carga elétrica. No caso aqui, é a nossa carga de prova. Então, se você pegar a força, você vai pegar aqui o campo vezes a carga de prova. Que é exatamente isso aqui, né? Então, nós temos aqui o módulo da carga, 1,8 vezes o campo aqui gerado. Então, o campo aqui gerado. Então, nós temos a força que vai dar 36 vezes 10 elevado a menos 8 newtons. Já esse outro aqui, nós temos quem? A carga aqui de prova, o campo elétrico. Então, você vai encontrar aqui. Então, para diferentes cargas de prova, você vai produzir forças elétricas diferentes. E aí, para entender como é que funciona as linhas de campos elétricos. As linhas de campo elétrico sempre começam em uma carga positiva, ou seja, as linhas de campo começam sempre na carga positiva e terminam com cargas negativas. E não começam nem param no espaço intermediário. Então, você não vai ter assim, parando do nada. Ele vai ter que sair sempre da carga positiva para a carga negativa, tá bom? E o número de linhas que sai de uma carga positiva ou entra em uma carga negativa é proporcional ao módulo da carga. Ou seja, quanto maior a carga, mais linhas de campo. Observe que essas linhas de campo aqui, pessoal, é apenas uma simbologia, porque na verdade o campo elétrico ele vai sair preenchendo todo o espaço. Mas para entender a visualização, é montado essa análise gráfica aqui de setas. Então nós temos a carga positiva, ela vai transmitir assim, ó, o campo. Quanto mais longe, menor vai ser a intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui ele vai sair sempre das cargas positivas e vai em direção às cargas negativas. Então, ele vai sair sempre nessa direção aqui, ó. Em cada ponto, você pode determinar o campo vetorial, o vetor campo elétrico aqui em cada situação, tá bom? E se tiver as mesmas cargas aqui, por exemplo, positivo com positivo, então essas linhas de campo, pessoal, elas não podem se cruzar, tá bom? Elas não se cruzam nunca. Então eles vão fazer isso aqui. Então de modo aqui, se você tiver aqui duas cargas iguais, professor, como é que você sabe que as cargas são iguais? Porque se você observar aqui as linhas de campo elétrico, elas são aqui idênticas. Então nessa região aqui no meio, vai ter um ponto onde o campo elétrico vai ser nulo. Então, basicamente é assim, pessoal. A carga positiva, a carga negativa. O campo elétrico aqui, ele vai sair aqui do positivo. E o campo elétrico aqui vai entrar na carga negativa. Ela vai ter aqui a negativa com positivo. Ela vai sair sempre do positivo para o negativo. Observe que aqui o positivo, as linhas de campo vão sair aqui, ó. Eles vão dar um redor aqui e voltar aqui. Ou seja, elas não podem parar e também elas não podem se cruzar. Aqui, por exemplo, uma placa carregada positivamente, uma chapa, por exemplo. Então, as linhas de campo tem que sair aqui, tá bom? Tem que sair aqui desse ponto aqui. E aqui, por exemplo, um cilindro carregado positivamente também vai ter essa característica aqui radial. E
Se for no interior de um condutor, também aqui vai ser desse jeito aqui, né? Se você tiver um corpo aqui, ele todo preenchido, se ele está carregado negativamente, devido às forças elétricas entre elas, elas vão se afastar o máximo que puder. Ou seja, ela vai ficar sempre aqui na borda. E aqui vai ter nenhuma carga. De modo que elas se anulam o campo elétrico de uma e outra. Então, dentro aqui, o campo elétrico vai ser zero. Agora, aqui fora vai existir um campo elétrico positivo ou negativo, tá bom? Dependendo aqui da carga aqui. Então, aqui mostrando aqui no interior como é que seria, né? Os raios aqui sempre ortogonal aqui, chegando a 90 graus aqui na superfície aqui do condutor. E no interior da cavidade, o campo elétrico aqui é zero. Como é que se calcula o campo elétrico? Então, o módulo do campo elétrico ele é determinado pela constante eletrostática, que nós já vimos na força elétrica, vezes, ó, cuidado aqui, ó, com a carga, tá bom? Dividido pela distância ao quadrado, tá bom? Cuidado, pessoal, como eu falei para vocês, com as definições. Aqui não é a carga de prova, aqui é a carga geradora, tá bom? Eu falei para vocês que por convenção nós usamos a carga o Q pequeno para determinar carga de prova, mas não é uma obrigatoriedade, tá bom? Como eu peguei aqui de outro livro, aqui ele usa uma carga, o módulo Q aqui com Q minúsculo, tá bom? Mas é importante que vocês entendam que existem duas fórmulas e pode gerar confusão. Aqui é a carga geradora. Já se você usar aquela formulazinha aqui, vezes o campo, nós temos essa aqui como carga de prova, tá bom? Até porque para existir força tem que ter duas cargas. Aí tem a carga geradora e a carga de prova. Aqui é a carga geradora, que é a determinação do campo elétrico, que não determina a força elétrica, tá bom? Aqui você vai trabalhar com a carga geradora. E você vai usar qual equação? Vai depender da questão. Mas você principalmente tem que entender se é uma carga geradora ou uma carga de prova. Então aqui a relação entre força e campo, né? Se você pegar a formulazinha aqui de força elétrica, nós temos aqui a multiplicação das cargas dividida aí pelo raio ao quadrado. Aqui está relacionado ao vetor, a análise vetorial aqui. Isso aqui é uma definição matemática de vetor, tá bom, pessoal? Para dizer que aqui é radial. Mas aqui você não precisa se atentar, não. A equação se torna basicamente essa daqui. Então, se você pegar aqui a definição de campo, que é força dividido pela carga de prova, você cancela essa carga de prova com essa outra carga de prova aqui, substituindo a equação, vai ficar apenas essa aqui, de uma carga pontual. Lembrando que essa fórmula aqui, pessoal, é apenas para carga pontual. Se você quiser relacionar com o corpo extenso, você tem que pegar cada ponto. Dependendo da simetria do corpo macroscópico, você pode trabalhar ela como uma carga pontual no centro, tá bom? Mas isso aí cabe uma análise melhor em cada situação. E a lei de Gauss é uma técnica para se calcular o fluxo elétrico, tá bom? Um fluxo elétrico que vai sair aqui do corpo. É uma maneira de se trabalhar de uma forma mais simples o campo elétrico em determinado ponto. Por quê? Porque como esses vetores ele vai sair de forma radial do corpo, numa situação de uma carga pontual é muito simples, mas de uma região onde a superfície não é uniforme é mais complexo utilizando cada ponto. Então, uma técnica da lei de Gauss aqui é para trabalhar aqui essa região aqui, tá bom? Essa prática de calcular diretamente a lei de Gauss, a técnica matemática, eu acredito pelo fato de você estar no módulo 1, vocês ainda não estão com condições para entender melhor o funcionamento. Mas de modo que a lei de Gauss vai mostrar, caso você depois estude especificamente a lei de Gauss em algumas outras matérias, vai mostrar que o fluxo elétrico aqui, ela vai ser o campo vezes a superfície aqui. Já falando de outra grandeza relacionada com a eletricidade, é a questão de potencial elétrico.
e energia potencial elétrica. Então, na física é comum nós tratarmos conceitos sobre energia. Por que então o interesse tanto pela essa energia? Porque a energia é a essência da nossa tecnologia. Então, nós temos que entender que a natureza se comporta em termos de energia. Nós temos a energia gravitacional, a energia mecânica, a energia elétrica, a energia nuclear, então diversas formas de energia. Uma dessas formas é utilizar a energia elétrica. E para entender o conceito de energia elétrica, nós vamos entender o conceito de potencial elétrico. Então, o que seria a energia potencial? A energia potencial é a capacidade de se realizar trabalho. O que é o trabalho, por definição na física? O trabalho é a capacidade de gerar energia. Então, uma coisa tem relação com a outra. Então, quando você detecta que algo realiza trabalho, então, na verdade, ela produziu energia. Energia pode ser mecânica, elétrica, solar, qualquer uma. Então, de fato, a energia potencial é essa capacidade aqui de se transformar em trabalho, ou seja, de se utilizar isso aí. Então, se você pega a energia potencial relacionada com duas cargas aqui, vai produzir força. Se ela produz força e ela ocorrer um deslocamento, nós temos a definição de trabalho mecânico, que também pode ser levado para a energia de potencial elétrica. Então, traduzindo aqui melhor, nós definimos como potencial elétrico, vamos representar ela por V, tá bom? A relação entre o trabalho realizado pela carga ou a energia elétrica, energia potencial elétrica, dividido pela carga de prova, tá bom? Dividido aqui pela carga de prova. Então, o que acontece? Se nós temos uma carga que em uma região onde nós temos um potencial elétrico, o potencial nós vamos ver que também está relacionado com as grandezas de força, de campo elétrico, e ele vai produzir energia, tá bom? Nós temos uma produção de energia elétrica aqui. Então, nós temos aqui um objeto carregado positivamente, uma carga de prova aqui Q0. A barra ela vai criar um potencial elétrico que determina a energia potencial. Lembrando, pessoal, que aqui nós não estamos colocando o sinal de vetor. Então, o potencial elétrico ele se torna uma maneira mais simples porque ele não é uma grandeza vetorial. Ele não sendo uma grandeza vetorial, basta você utilizar as fórmulas. Você não precisa, como força elétrica e campo elétrico, desenhar os vetores, fazer análise vetorial. Aqui você só precisa calcular, medir, tá bom? Porque o potencial elétrico, assim como a energia, ela é uma grandeza escalar, tá bom? Dê uma revisada nos conceitos que é uma grandeza escalar e vetorial. Então é uma coisa mais simples de se medir, porque você vai pegar apenas a conta, usar a fórmula. Então você não precisa mais fazer aquela análise geométrica dos vetores, que é usado no campo elétrico. Então, pessoal, a definição aqui, matemática também, mostra que o trabalho realizado por uma carga, ela vai estar relacionado com a carga vezes a diferença de potencial. Então, para você verificar o trabalho realizado e, consequentemente, a energia realizada, a energia relacionada aí ao fenômeno físico, você precisa pegar a carga e não pegar apenas o potencial específico da carga, e sim a diferença de potencial. Você vai pegar a diferença de potencial, é mais importante do que o potencial em si para determinar a energia por ela, tá bom? Então você tem que pegar a carga vezes a diferença de potencial elétrico. E aí existe um conceito interessante que são de superfícies equipotenciais. Que definição é essa? Que numa determinada região, nós vamos ter o que aqui? O mesmo potencial elétrico. Então, se você tem uma determinada região, essas superfícies onde tem o mesmo potencial elétrico, nós chamamos elas de superfícies equipotenciais. E aí, se você pegar a diferença de potencial elétrico nessa região aqui, vai dar zero da mesma superfície. Então, só tem lógica que você trabalhar com diferentes superfícies. Se tiver na mesma superfície, você não vai ter uma diferença de potencial e, consequentemente, não vai ser possível gerar o trabalho elétrico. Então, vamos discutir aqui algumas das aplicações, né? Então, por exemplo, aqui, vamos ver aqui, na técnica de diagnóstico médico conhecida como encefalografia, eletrodos são posicionados em vários pontos da cabeça. Então, aqui vários eletrodos aqui na cabeça. Eles vão detectar pequenas voltagens existentes em cada ponto.
A touca do jovem está utilizando nessa fotografia facilita o posicionamento de vários eletrodos, né? Então aqui nós temos eletrodos aqui colocados na cabeça. De modo que as voltagens criadas por diferentes regiões do cérebro enquanto ele joga um jogo para ser medidas simultaneamente. Então, na medida que ele está jogando aqui, existe aqui diferentes pontos do cérebro que vai medir tensões, porque nós sabemos que a eletricidade comanda, né, os nossos neurônios e as atividades do cérebro. Então, é possível, através dessa tensão produzida, desse potencial elétrico produzido aqui pelos neurônios no cérebro, medir a atividade do cérebro em diferentes posições. Então, isso aqui é uma técnica para medir o funcionamento do cérebro sem precisar abrir a cabeça, né? Então, pessoal, para você medir o potencial elétrico de uma carga, porque pode estar relacionado muito com o caso de vocês, determinar o potencial elétrico de um elétron, de um próton, de um átomo, de uma região qualquer, que você pode colocar como uma região pontual, a definição matemática é essa, né? Nós temos o potencial elétrico, aqui novamente aparece a constante aqui, que no ensino médio nós chamamos de K, vezes a carga dividido por R, tá bom? Por R. Lembrando que aqui nós estamos falando aqui da carga geradora, tá bom? E aí, ela é diretamente proporcional aqui, inversamente proporcional ao R, ó. Diretamente proporcional à carga, inversamente proporcional a R. Qual é a diferença do campo elétrico? O campo elétrico, ela vai ser a carga geradora dividido pelo raio ao quadrado. Também ao quadrado como a força elétrica. Só que aqui é um campo, um vetor de campo elétrico. Já aqui ela é um escalar, então você não faz análise vetorial. E aqui nós temos um gráfico aqui em 3D de como é que funciona essa formulazinha aqui, né? Então, quanto mais próximo o potencial elétrico ele se eleva bastante e vai se afastando, ele vai caindo aqui, tá bom? E aqui para finalizar, mais uma aplicação, né? Então, durante um ataque cardíaco, o coração produz um padrão irregular de batimentos cardíacos, uma condição conhecida como fibrilação cardíaca. A fibrilação cardíaca, frequentemente, pode ser interrompida, enviando-se uma descarga muito rápida de energia elétrica pelo coração. Para esse fim, o pessoal médico de emergência usa desfibriladores. Uma pá de desfibrilador está ligada em cada placa de um grande capacitor. O capacitor é nada mais do que você pegar duas cargas elétricas e produzir entre elas um campo elétrico e, consequentemente, uma diferença de potencial elétrico, né? Então, pessoal, basicamente é isso. Nesse caso do desfibrilador, o que acontece? Existe um grande potencial elétrico no equipamento, de modo que ele dê um choque intenso no coração, só que esse choque não é demorado, tem que ser muito rápido, né? Então, a diferença de potencial é muito grande. Tanto é que na hora do choque lá, as pessoas têm que sair de perto da pessoa. Inclusive, tem que colocar algo aqui para a pessoa não morder a língua na hora do choque, tá bom? Então, é interessante, né, em ver como a eletricidade ela está aplicada no nosso cotidiano e também nas tecnologias, tanto na área da saúde como também no dia a dia das pessoas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. É uma aula muito abstrata, né? Que está relacionado muito com campos, potencial, são coisas que não são visíveis para a gente. Mas ela tem muita aplicação, tanto tecnológica como na graduação de vocês. Então vale a pena dar uma estudada, dar uma revisada, uma lida com calma nos livros. E qualquer dúvida deixe lá nos comentários, tá bom?